Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, muito bom dia. Com a autorização de Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, vamos dar início à cerimónia comemorativa do 44º aniversário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Passo a palavra à Senhora Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Inspetora Coordenadora Superior, Cristina Gatões. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado aqui presentes e Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado a assistir não presencialmente, ilustres convidados, caros dirigentes e funcionários do CEF, Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores. Permitam-me que, antes de qualquer outra palavra, me dirija a Sua Excelência, ao Ministro da Administração Interna, e lhe agradeça a sua presença nesta cerimónia pelo relevante significado que a mesma tem para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para todos os seus funcionários e que muito nos honra e distingue. Agradeço, igualmente, de forma igualmente reconhecida, a todos os que a nós se associaram nesta celebração presencial e não presencialmente, atribuindo-lhe a dignidade e relevância que a cerimónia reveste. Assinalam-se hoje 44 anos desde a data da publicação do Decreto-Lei que transformou o Serviço de Estrangeiros em Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Desde então, muito mudou no país, na Europa, no mundo e em cada um de nós. Todos os presentes foram espectadores ou mesmo atores de muitas das mudanças vividas desde então. E provavelmente nunca tanto mudou em tão pouco tempo nas nossas vidas e nas organizações que representamos. Os últimos meses demonstram-nos que a mudança súbita e a capacidade de adaptação a novas realidades se impõe. E por muito que possamos antecipar e prevenir, a vida é uma permanente renovação de problemas e inovação de soluções. Não é, contudo, o momento de fazer o balanço deste período que agora vivemos. Estamos ainda numa fase de resposta, mas ainda assim não posso deixar de reconhecidamente agradecer a todos os dirigentes e funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que permaneceram e permanecem, desde a primeira hora, na linha da frente, no combate contra a propagação da pandemia Covid-19, independentemente das dificuldades e da incerteza, disponíveis para, sem hesitações, garantir o controlo e a segurança das fronteiras e o cumprimento das muitas missões e competências do CEF. Permita-me, Sr. Ministro, este especial e merecido reconhecimento às mulheres e homens dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. É neste novo normal que nos reunimos para celebrar o 44º aniversário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E é tradição, quando se assinala uma data com o simbolismo da de hoje, não só fazer um balanço do passado mais recente, mas, sobretudo, apontar caminhos para o futuro. O ano 2019 começou por ser marcado pelo Brexit, pela incerteza do modelo adotado para a saída do Reino Unido da União Europeia e, sobretudo, pelo ainda desconhecimento do real impacto desta decisão na vida de todos. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem vindo a trabalhar de forma empenhada e muito ativa no sentido de contribuir para o esforço nacional nesta resposta. Desde logo no esforço de modernização dos equipamentos de controle de fronteira eletrónica, vulgarmente conhecidos como RAPID, tendo o CEF, em colaboração com as autoridades aeroportuárias, promovido a instalação de novas e-gates. Foram adquiridas e instaladas novas e-gates nos aeroportos de Lisboa,
Faro, Porto e Funchal, num total de 49 equipamentos, representando um investimento superior a 5 milhões de euros, suportado pelo CEF. O trabalho de formação, informação e esclarecimento foi intenso, em coordenação e cooperação com representantes consulares e comunidades locais, num esforço de clarificação dos direitos dos cidadãos nacionais do Reino Unido após saída da União. E o impacto do Brexit teve, naturalmente, reflexo na população residente, sendo que os nacionais do Reino Unido ocupam, neste momento, o terceiro lugar das nacionalidades mais representativas em Portugal. A atratividade de Portugal tem-se revelado constante, contribuindo para isso não apenas o contexto económico, mas também a reconhecida percepção de segurança que o país proporciona. E tal como já se antevia no final de 2018, o ano de 2019 teve um novo e extraordinário aumento de residentes estrangeiros. No final de 2019, o número de estrangeiros residentes superava em 22,9% os registados no ano de 2018. E se este aumento é objetivamente extraordinário, permitam-me que destaque o aumento da atividade documental do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com mais 38,6% de novos títulos de residência emitidos comparativamente a 2018. Este resultado foi possível porque nos reorganizamos, melhoramos os serviços de atendimento, quer através do alargamento do horário de funcionamento dos postos de atendimento, quer da simplificação e desburocratização dos procedimentos e, principalmente, pela extraordinária capacidade de entrega e profissionalismo dos funcionários da carreira administrativa responsáveis pela recepção e instrução destes pedidos. O aumento de residentes estrangeiros e todo o trabalho administrativo inerente tem, quer a montante, quer a jusante, um necessário e proporcional aumento da atividade operacional, quer nas fronteiras, quer no controle das condições de permanência em território nacional. E no que concerne às fronteiras externas, destacamos o aumento de 14,6% de passageiros controlados, sendo que só nas fronteiras aéreas se registrou um aumento de 12,1%. Já relativamente ao controle da imigração, e seguindo a linha já anteriormente definida, destacamos o trabalho desenvolvido no combate à criminalidade associada aos fenómenos migratórios, designadamente ao tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. Neste contexto, foram registados 587 inquéritos, constituídos de 345 arguidos, dos quais 18 viram aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Foram ainda sinalizadas 86 vítimas de tráfico de seres humanos, mais 27 que no ano de 2018, detectadas sobretudo em contexto laboral. Consideramos igualmente assinalável o relevante número de situações de fraude documental detectadas, com um aumento de 14% face a 2018 e, essencialmente, nos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é também a entidade responsável pela decisão sobre a aceitação de pedidos de proteção internacional, bem como pela instrução dos processos de concessão deste estatuto. Em 2019, os pedidos de asilo ou de proteção internacional aumentaram 45,3%, nos quais se incluem os referentes ao mecanismo de recolocação no âmbito dos compromissos nacionais assumidos com a União Europeia. E destacamos aqui a posição assumida desde a primeira hora por Portugal, honrando os princípios da solidariedade e responsabilidade relativamente aos 25 resgates em alto mar ocorridos e aos 100 migrantes transferidos para Portugal. Também no âmbito do Programa Nacional de Reinstalação, Portugal acolheu um total de 376 refugiados, 190 provenientes do Egito e 186 da Turquia. Em termos internacionais, destacamos a participação ativa nos diversos grupos e comitês da União Europeia no desenvolvimento de instrumentos de controle da fronteira, na participação e implementação das medidas definidas por Portugal no âmbito do Pacto Global para as Migrações, na resposta à crise migratória no Mediterrâneo, designadamente através da participação em missões da Frontex e EASO.
Mas toda esta atividade expressiva poderá ser melhor avaliada e analisada por todos no relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2019, que hoje tornaremos público. Neste momento, não podemos nunca esquecer que por trás dos números existem pessoas. E o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não esquece. Não esquecemos que para que estes números possam ser alcançados, há o trabalho de homens e mulheres que diariamente procuram fazer mais e melhor num esforço permanente de bem servir a causa pública. Recordamos, por isso, também a aposta no reforço dos recursos humanos da carreira de investigação e fiscalização, com o 8º, 9º e 10º estágios probatórios, encontrando-se os 2 primeiros concluídos e o último em conclusão. E este reforço revela-se fundamental para que as relevantes missões do CEF na vertente operacional possam ser desempenhadas de forma cabal, contribuindo-se assim para que seja reforçada a atratividade do país e possamos contribuir de forma inquestionável para o crescimento da economia, garantindo os princípios da segurança. Também, durante 2019, teve início o procedimento de recurso externo de 116 assistentes técnicos, processo este afetado pela situação de pandemia que vivemos, mas que brevemente será retomado. As organizações existem independentemente das pessoas que a integram, mas são as pessoas que podem e devem fazer a diferença nas organizações. As organizações têm-se de adaptar às novas missões, desafios e contextos, mas devem também ter instrumentos que permitam esta adaptação ao princípio de bem servir a causa pública. E sem prejuízo de toda a atenção que temos tido no sentido de reforçar os recursos humanos e materiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é fundamental assumir que o CEF precisa de instrumentos legislativos que permitam reorganizar e reestruturar a gestão dos respectivos recursos humanos e materiais. E permitam, com a frontalidade que me conhecem, assumir sem hesitações que coragem é algo que já demonstramos não nos faltar. Independentemente da imensidão da tormenta que por vezes nos assola, dos desafios hercúleos que nos colocam ou da ousadia que nos exigem, é sempre com coragem que enfrentamos um novo dia e procuramos sarar feridas, por vezes profundas, ou entusiasticamente arregaçamos mangas e redescobrimos em nós uma capacidade extraordinária de inovar. E nunca nos deixamos abater por profetas de desgraças há muito anunciadas ou tragédias dramaticamente vividas que nos deixam gelados até ao mais fundo de nós. A história de organizações é feita de memórias. Fazemos questão de não ignorar, esquecer ou branquear a nossa. Procuraremos, honrando a memória do que nos antecedem, dar continuidade a todo o bem que fizeram. Mas nunca esqueceremos que os momentos maus, aqueles em que duvidamos de nós próprios e questionamos como. Que esses momentos maus nos catapultem para melhorarmos enquanto pessoas, enquanto funcionários e enquanto organização. No dia do 44º aniversário do CEF, reafirmamos o nosso compromisso de fazer mais e melhor. Todos os dias, permanentemente motivados por princípio mais nuclear, estruturante e inegociável da nossa atividade. Somos um serviço de segurança com uma matriz clara de respeito absoluto pelos direitos humanos e pela dignidade das pessoas. E é nestes tempos de incerteza que projetamos o futuro. Confiantes que saberemos adaptar-nos ao novo normal, gostaria de compartilhar o profundo desejo e pessoal empenho na concretização de algumas expectativas que seguramente os cidadãos e as instituições do Estado têm para conosco, enquanto trabalhadores de uma instituição cuja função é servir as pessoas e que de nós esperam a prestação de um serviço profissional, consciencioso, correto e cortês. Apelamos à coragem. Estamos todos conscientes de que os tempos que vivemos são complexos, mas diante das adversidades, a coragem impele-nos a tomar a direção certa. Nunca temamos a adversidade, os problemas ou os obstáculos.
Usemo-los como motores de crescimento e desenvolvimento. Aprendamos a ser resilientes e a transformar os obstáculos em oportunidades. A integridade. E enquanto funcionária do CEF, pude testemunhar a integridade, a dedicação e a humanidade que nos caracteriza. Sem prejuízo dos obstáculos inesperados, a todos os que resistem fica o meu reconhecimento e o meu agradecimento. A nossa atuação tem de merecer em todos os momentos e em todas as circunstâncias a aprovação dos cidadãos que do CEF dependem, seja para cruzar uma fronteira, seja para obter um direito de residência, um documento ou requerer proteção internacional. E todos nós somos primeira e individualmente responsáveis pelas nossas ações. E, sobretudo, nunca esquecer a missão de serviço público. Exerçamos as nossas tarefas de forma consentânea e com a dignidade e a natureza da missão pública em que somos investidos por trabalharmos num serviço de segurança do Estado, o que implica o absoluto respeito pela legalidade e pelo Estado de Direito e o incondicional respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Excelentíssimo Sr. Ministro, excelentíssimos senhores e senhoras convidados, a todos os que nos seguem neste momento. Estamos conscientes das nossas responsabilidades, das nossas forças e das nossas fragilidades. Sabemos que a cada dia que nasce há uma renovada esperança e que nas nossas mãos está a decisão de fazer bem. Somos um serviço com equipas de profissionais altamente qualificados e motivados. Estaremos certamente à altura da missão que nos é atribuída e contribuir para a segurança interna do país. Reiteramos, neste momento, o nosso compromisso para com Vossa Excelência, para com Portugal e para com todos os cidadãos que conosco interagem, expectantes que este compromisso possa corresponder à confiança com que todos sempre nos honram e distingam. E afirmamos, convicta e inabalavelmente, que permanecemos motivados pelo futuro. Muito obrigada. Vamos agora assistir à apresentação do relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, RIFA 2019, pelo Sr. Coordenador do Gabinete de Estudos, Planeamento e Formação, Dr. Joaquim Estrela. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Excelentíssima Sra. Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Excelentíssimos Senhores Diretores Nacionais Adjuntos do CEF, Excelentíssimos Senhores Dirigentes, Minhas Senhoras e Meus Senhores, tenho a honra e o prazer de apresentar mais uma edição do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, a qual tem, só um momento, assim está melhor, o qual tem como objetivo expor os aspectos quantitativos e qualitativos do contributo do CEF para a execução das políticas de imigração e asilo nacionais. Uma vez que é um documento relevante para apoiar a definição e avaliação das políticas públicas, este documento é financiado por fundos comunitários através da Rede Europeia das Migrações. Passemos então aos números. Em 2009, como já foi referido, verificou-se pelo quarto ano consecutivo um acréscimo da população estrangeira residente com aumento de 22,9% face a 2018, totalizando 590.348 cidadãos estrangeiros com títulos de residência válidos, valor mais elevado, isto é o segundo ano que dizemos isto, valor mais elevado registrado pelo CEF desde o seu surgimento em 1976. Esta tendência evolutiva é coincidente com a conjuntura económica favorável verificada nos últimos anos, que terá seguramente potenciado o crescimento da população estrangeira residente no período compreendido entre 2015 e 2019 em mais de 200 mil residentes,
propriamente 201.617. Esta relação também é evidente no período anterior de conjuntura económica adversa, onde assistimos a um decréscimo de 14,3%, ou cerca de 65 mil residentes, entre 2019 e 2015. Quanto às nacionalidades mais representativas, como podemos observar, a nacionalidade brasileira mantém-se como a principal comunidade estrangeira residente, representando 25,6% do total. É o valor mais elevado desde 2012. Destaca ainda para o crescimento sustentado dos cidadãos comunitários, que representam cerca de 1/3 do total de residentes estrangeiros e onde assumem particular destaque as nacionalidades britânica, italiana e francesa. No caso do Reino Unido, subiu 2 posições em relação a 2018, representando a terceira comunidade estrangeira em Portugal, facto que deverá ser analisado tendo em conta a variável Brexit. Recorde-se que em 2016 ocupava apenas a 6ª posição, com pouco mais de 19 mil residentes. Destaque ainda para a Itália, que ocupa a 7ª posição. Confirma o crescimento que se tem verificado nos últimos anos. E neste caso particular, gostaria de destacar o seguinte: é que 29,5% dos cidadãos de nacionalidade italiana são naturais do Brasil. De facto, que poderá ser explicado pelo conceito vigente de concessão da nacionalidade naquele país e a sua relação com a significativa comunidade descendente de italianos no Brasil. O número da comunidade de descendentes do Brasil varia consoante os estudos de sociólogos ou antropólogos, ou mesmo da Embaixada Italiana no Brasil, mas seguramente que são mais de 20 milhões. Olhando agora em termos de origem geográfica por continente, apesar de todos os continentes registarem uma subida, observa-se um crescimento bastante acentuado da América do Sul, com aumento superior a 40%, potenciado naturalmente pelo Brasil. A nível nacional, a distribuição geográfica mantém-se uma maior concentração no litoral, sendo que perto de 70% está registada nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal. Relativamente à distribuição geográfica por concelho, destaque para o facto de 7 dos 10 concelhos com maior número de cidadãos estrangeiros residentes pertencerem à área metropolitana de Lisboa. Relativamente aos fluxos, os novos títulos de residência emitidos, mantém-se a tendência de subida, registrando um aumento de 38,7%, totalizando 129.155 títulos, representando mais do dobro em relação a 2017. Quanto às nacionalidades mais representativas, verificamos que esta tendência é explicada, em grande medida, pelo crescimento dos novos títulos emitidos a cidadãos de nacionalidade brasileira, que representaram 37,8% do total, bem como da União Europeia, com 27,6% do total. Destaca ainda para as nacionalidades italiana, indiana e nepalesa, que ocuparam a 4ª e 5ª posição, respectivamente. Em 2017, estas nacionalidades apresentavam um fluxo de apenas 1.700 a 1.800 residentes e na ordem dos 4.000 em 2018, portanto é um crescimento exponencial. Relativamente à distribuição por motivos para a emissão de novos títulos, o mais representativo é o reagrupamento familiar, com a emissão de 38.204 títulos, nos quais se incluem aqui os familiares de cidadãos da União Europeia nacionais de países terceiros. Se excepcionarmos os certificados de residência emitidos a cidadãos da União Europeia, o reagrupamento familiar é seguido da atividade profissional, com cerca de 31 mil residentes, e o estudo, com mais de 13 mil títulos emitidos. Neste slide, também podemos observar as nacionalidades mais representativas por motivo, onde, para além do peso significativo do Brasil, como seria de esperar, a Índia e o Nepal assumem um papel de destaque na atividade profissional e a Angola e Cabo Verde no estudo. De referir também que não está no RIFA, mas analisando os vistos que são emitidos para efeitos de trabalho sazonal, estas duas nacionalidades também têm um peso significativo e aí podemos ver que, por setor, a agricultura é o setor que predomina. Quanto às autorizações de residência para a atividade de investimento, é de salientar as 1.245 decisões favoráveis de processo SARI e de 2.192 familiares referentes a reagrupamento familiar. De referir também que o investimento total foi superior a 742 milhões de euros.
Quanto às nacionalidades mais representativas, como poderão observar, a China e o Brasil destaca-se das demais. Relativamente à nacionalidade, mais concretamente aos pareceres no âmbito da atribuição e aquisição da nacionalidade portuguesa, registrou-se um aumento de cerca de 79,4% nos pedidos de parecer, tendo sido emitidos cerca de 68 mil pareceres positivos. Quanto às nacionalidades mais representativas, destaque para a brasileira e a israelita, sendo que neste último caso o crescimento estará associado à naturalização de estrangeiros descendentes de judeus sefarditas portugueses. Na área da integração, destaque para o Centro de Contacto do CEF, que está neste piso, está ali naquele canto, que procedeu ao atendimento e encaminhamento de mais de 758 mil chamadas, mais do triplo das chamadas em relação a 2018. No caso dos agendamentos via centro de contacto e dos agendamentos online, os valores duplicaram. Estes impressionantes números resultam das medidas empreendidas no final de 2018, com o reforço do pessoal de atendimento, o alargamento do horário das 8 até às 20 e o atendimento disponível em 22 línguas. Ainda no âmbito da integração, salienta-se a continuidade de projetos essenciais para os cidadãos estrangeiros, como o programa CEF em Movimento, destinado à população que, por motivos diversos, não pode aceder ao CEF, como a falta de mobilidade, a população reclusa ou menores que se encontrem a frequentar estabelecimentos de ensino. Em 2019, este programa beneficiou 842 cidadãos estrangeiros, o que representou um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Em termos de controle da imigração, refiram-se às ações de fiscalização e inspeção na prevenção e combate à utilização de mão de obra ilegal e tráfico de seres humanos, que totalizou 5.036 ações, o que representou um decréscimo residual face a 2018 e que se deveu, sobretudo, a uma maior concentração de efetivos em ações direcionadas para o controle de fronteiras. Na sequência destas ações, foram identificados 52.776 cidadãos, 2.247 nacionais de países terceiros e em situação irregular. No caso dos indicadores relativos a detectados em situação irregular, é de salientar o aumento significativo das contraordenações e das notificações para abandono voluntário. Em termos de processos de expulsão administrativa, foram instaurados 695 processos, mas foram concluídos 1.003, tendo sido proferidas 309 decisões de expulsão e 694 de arquivamento. Relativamente à execução, foram afastados coercitivamente 286 cidadãos estrangeiros. No âmbito do protocolo celebrado com a OIM, retornaram ao país de origem 161 cidadãos estrangeiros, na sua grande maioria de nacionalidade brasileira. No âmbito da investigação criminal, foram registados 587 crimes sobre o número único de identificação de processo de crime, o que representa um aumento de 22,6%. Os tipos de crime mais expressivos foram a falsificação de documentos e o auxílio à imigração ilegal. De referir ainda a sinalização de 86 vítimas associadas ao crime de tráfico de pessoas, o que representou um aumento de 45,8% face a 2018. No que concerne à documentação de segurança e detecção de fraude documental, registrou-se um aumento de 14% face a 2018, totalizando 686 documentos de identidade, viagem e residência fraudulentos. Os tipos de fraude com maior expressão foram os documentos contrafeitos e o uso de documento alheio. O passaporte comum foi o tipo de documento mais utilizado de forma fraudulenta. De referir também que os documentos fraudulentos foram detectados quase na sua totalidade nas portas de fronteira, em particular no aeroporto de Lisboa, onde foram detectados 90% dos documentos fraudulentos. Ainda no que concerne à documentação de segurança, importa enunciar também a emissão de mais de 732 mil unidades de passaporte eletrónico português pelos 3 centros decisores, o que traduz um aumento de 13,3% face a 2018. Relativamente às fronteiras, em 2019 foram controladas nas fronteiras externas perto de 21 milhões de pessoas, um acréscimo de 14,6% face a 2018,
com o controle de cerca de 18 milhões e meio de passageiros nas fronteiras aéreas e mais de 2 milhões e 200 mil nas fronteiras marítimas, aqui incluindo passageiros e tripulantes. Ainda no âmbito das fronteiras, é de referir o aumento de 32,9% no número de recusas de entrada em território nacional, com 4.995 recusas, sendo os principais fundamentos a ausência de visto adequado ou visto caducado e a ausência de motivo que justifique a entrada. 96,6% das recusas de entrada que ocorreram no aeroporto Humberto Delgado. Relativamente às nacionalidades mais representativas, importa aqui analisar os dados tendo presente o seu peso relativo em relação ao número de entradas de passageiros em território nacional. Nesse sentido, apesar de 79,4% das recusas de entrada terem incidido sobre cidadãos brasileiros, estas representam apenas 0,43% do total de movimentos de entrada de passageiros dessa nacionalidade. Aliás, se olharmos para o top 10 das nacionalidades que foram objeto de recusas de entrada, a nacionalidade brasileira nem é daquelas que têm um rácio mais alto. Há 3 ou 4 que têm um rácio superior. Relativamente ao asilo e proteção internacional, em 2019 registrou-se um aumento de 45,3% dos pedidos de asilo face ao ano transado, ascendendo a 1.849 pedidos, nos quais se incluem os referentes ao mecanismo de recolocação no âmbito dos compromissos nacionais assumidos com a União Europeia, designadamente o acolhimento voluntário de migrantes resgatados em operações de salvamento realizadas no Mediterrâneo por barcos humanitários e desembarcados em Malta e em Itália. Neste contexto, Portugal manifestou a sua solidariedade em relação a 25 resgates em alto mar, abrangendo um total de 203 requerentes de proteção internacional, dos quais 100 foram transferidos para Portugal em 2019. Quanto à origem dos requerentes, o continente africano foi o mais representativo, com 76,7%, ao contrário do que aconteceu em 18 e em 17, em que o continente asiático foi o mais predominante. No que diz respeito a concessões, o Estado português reconheceu 183 estatutos de refugiado, tendo ainda sido concedidas 113 autorizações de residência por proteção subsidiária. Ainda no domínio da proteção internacional, na sua dimensão externa, Portugal também acolhe refugiados no contexto de um processo de reinstalação a partir de países terceiros. Neste âmbito, no ano de 2019, foram reinstalados e transferidos para Portugal 376 refugiados, 190 do Egito e 186 da Turquia. No âmbito da dimensão internacional da atuação do CEF, gostaria de salientar apenas a participação no desenvolvimento da política comum de imigração e asilo, com a liderança de vários comitês e grupos de trabalho, a participação do CEF em 11 operações da Frontex e os trabalhos realizados no âmbito do projeto da Rede Europeia das Migrações, salientando-se a Conferência Nacional promovida pelo CEF sobre o tema Migrações, Asilo e Estatística. Relativamente à área da estatística, resta-me dizer também que o novo regulamento europeu foi publicado ontem no Jornal Oficial da União Europeia. Para terminar, gostaria de agradecer à Direção Nacional pelo apoio prestado, às entidades orgânicas que, enquanto produtoras de informação, nos prestaram a informação necessária para a elaboração deste relatório e, claro, à equipa do CEF pelo seu esforço, dedicação e competência. Resta-me referir que o RIFA 2019 estará disponível em formato eletrónico no portal do CEF exatamente ao meio-dia. Muito obrigado. Chegou o momento dedicado a alguns elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que se distinguiram no desempenho das suas funções pelo elevado profissionalismo, dedicação, empenho, discrição e lealdade, prestando o seu contributo para a segurança interna, o prestígio e bom nome do CEF, merecendo atribuição de louvor por Sua Excelência o Ministro da Administração Interna. Sendo este um ano diferente, cujas circunstâncias em contexto
Covid-19 a todos nos condicionam, não teremos a presença aqui desses elementos, em face do distanciamento aconselhável entre pessoas no mesmo espaço, mas não deixaremos de elencar um a um. Passo a referir. Ana Maria Niestate Beato. Artur Jorge Rodrigues Amorim Girão. António Fernando Brioso Gomes. Brígida Martina Rodrigues Sequeira. Carla Marisa Santos Teixeira Rocha. Carlos Alberto Pereira Dias Rodrigues. Carlos Alexandre Silva Costa. Catarina Nise Martins Ramos. Cecília Marta Palma Martins. Demétrio Feijó Alvarez. Domingos António Pereira Laranjo. Elizabeth Gil de Oliveira. Felicidade Conceição Marques. Francisco Manuel Maldonado Pereira. Isabel Maria Lopes Pedro Teixeira Mata. Isabel Maria Mariano Vítor Ribeiro. Joana Loureiro Ramos Costa. João José Nabais de Oliveira. José António Cotovia de Souza e Castro. Leonel Augusto Rubal Russo. Luís Felipe Ornelas de Macedo. Maria do Céu dos Santos Moraes Alves Silva. Maria Emília Albano Antunes. Maria Jacinta Pinto Barreira Teixeira. Maria Manuela Silva Monteiro. Maria Manuela Teixeira da Costa. Maria Teresa Robinson Barata Gomes Arteiro. Paula Susana Raposo Miranda. Pedro Bruno Garcia Luiz. Pedro Ricardo Simões Dias. Rosa Maria Correia Gonçalves. Sandra de Fátima da Silva Semedo Garcia Leonardo. Sandra Sofia Mateus de Sampaio. Sara Isabel Delgado da Silva. Sérgio Miguel Alves da Silva. Susana Almeida da Encarnação Bernardo Fialho.
Susana Paula Parracho Ferreira. Wanda Eduarda Matos de Oliveira. Vai agora usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita. Senhora Secretária de Estado de Integração e Migrações, é com muito gosto que partilhamos consigo e a temos pela primeira vez num dia do CEF, em que a área de imigração, fronteiras e asilo tem aqui o reporte da sua situação anual. Senhora Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Senhora e Senhor Diretores Nacionais Adjuntos, demais dirigentes, trabalhadores do CEF em geral, quer os aqui presentes, quer aqueles que nos seguem hoje em streaming neste modelo tão especial de Dia do CEF que as circunstâncias globais que vivemos nos obrigam. Este é um ano e um Dia do CEF vividos em condições muito especiais. E poucos organismos na administração pública portuguesa terão sido tão significativamente marcados pela dimensão da pandemia como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A primeira diferença é esta óbvia de celebrarmos aqui este dia com este distanciamento físico e com estas condições tão circunscritas de participação que nos levaram, aliás, a não fazer os convites habituais, quer a outros organismos de Estado, quer às representações dos países com os quais o CEF tem uma relação muito especial. Mas este foi, a todos os títulos, um ano diferente e um ano de grandes desafios para o CEF. Em primeiro lugar, se este é um serviço de fronteiras, ao fim de 35 anos de Schengen, vimos as fronteiras renascerem. A maior fronteira terrestre da União Europeia. Às vezes perdemos a dimensão disso, que a nossa fronteira entre Portugal e Espanha é a mais longa fronteira da União Europeia entre dois Estados-membros. Essa fronteira que há mais de 3 décadas só tinha visto controlos em situações muito pontuais, a quando do Euro 2004, a quando da realização da Cimeira da NATO e a quando da celebração do centenário das aparições de Fátima e da visita a Portugal do Papa Francisco, circunstâncias muito específicas, vimos esse controle de fronteiras ser reposto com caráter geral. E queria aqui transmitir um agradecimento muito sentido ao profissionalismo, à capacidade de resposta dos trabalhadores do CEF, quando, tendo sido anunciado o acordo entre o Governo de Portugal e o Governo do Reino de Espanha, que estabelecia o momento em que iria ser reposto o controle de fronteiras e em que passariam a existir apenas 9 pontos de passagem autorizada. Tendo esse anúncio sido feito às 4 da tarde de uma segunda-feira, 8 horas depois, às 24 horas, nesses 9 pontos de passagem, o CEF estava presente desde esse dia, assegurando até à próxima semana, quando esses controlos serão levantados, assegurando que 24 horas por dia, não só o controle era feito, mas era garantida a passagem de mercadorias e o trânsito de trabalhadores
transfronteiriços, bem como o respeito por situações de emergência que importaria a calcular. A forma como Portugal e Espanha o fez foi, aliás, reconhecido pela Comissão Europeia como um caso exemplar de coordenação na gestão de fronteiras terrestres. Mais tarde, as preocupações de economia local, quando esta situação se foi prolongando, estamos a falar de mais de 3 meses, levou a que, gradualmente, estes postos de passagem fossem sendo alargados do Minho a Barrancos em outros postos com autorização de passagem em alguns dias e em algumas horas da semana. Temos hoje 17 pontos de passagem autorizados. Novamente, decisões sempre tomadas em diálogo com Espanha, mas tomadas de um prazo muito curto. Os trabalhadores do CEF disseram presente e ocuparam lugares em funções que há mais de 3 décadas não eram exercidas desta maneira. Segundo desafio, único, face à pandemia, a incerteza marcou todos, mas marcou de uma forma muito especial os mais frágeis, os mais vulneráveis. O CEF foi aqui o promotor de uma decisão do Governo que envolveu várias áreas governativas, a Presidência do Conselho de Ministros, a Saúde, a área do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para além, naturalmente, da Administração Interna, envolvendo nesta decisão política várias áreas de governo. O CEF promoveu um despacho que estabeleceu mecanismos de atribuição provisória de direitos a quem esperava a definição da sua situação jurídica e que não a podia ter por factos imponderáveis, estranhos à sua responsabilidade. Esse despacho, que potencialmente envolve 246 mil pessoas no seu universo máximo de âmbito de aplicação, foi realçado em toda a imprensa internacional. E tivemos, com muita honra, o reconhecimento do Secretário-Geral das Nações Unidas, da Presidente da Comissão Europeia, ou ainda, muito recentemente, na celebração do 10 de junho, a única referência a uma ação concreta de um serviço público feita pelo Cardeal Tolentino Mendonça nas celebrações do 10 de junho. O mérito da execução desta medida deve-se também aos trabalhadores do CEF e à capacidade como a sua direção conseguiu, neste tempo particularmente exigente, estar à altura de situações novas, de desafios que, no início deste ano, não estávamos preparados para enfrentar e que nenhum de nós anteciparia. Terceiro motivo de referência neste ano tão especial, o facto de, pela primeira vez desde 2003, já lá vão 17 anos, termos 100 inspectores com um processo de recrutamento externo que se concluiu e que estão na fase final da sua ação formativa. Estive no início de outubro, no início dessa formação, na Escola de Fuzileiros de Valdezebro e tenho acompanhado aquele que é um desafio de rejuvenescimento e de qualificação do serviço. Tivemos, certamente, ao longo destes 17 anos, outras formas de recrutamento, fundamentalmente dentro da administração pública. Mas o caráter plural e diversificado que permite o recrutamento externo é aqui um sopro de inovação tão significativo que temos de relevar e que trará aqui sangue novo ao CEF. É por isso que aguardamos também, com tanta expectativa, a conclusão do processo de recrutamento de 116 assistentes técnicos para a área administrativa, permitindo aí também, na resposta aos anseios
de residentes estrangeiros, também uma resposta mais eficaz e mais qualificada. Este ano de 2019 e o início de 2020 marcam o ano em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e saúdo o Dr. Joaquim Estrela pela forma como apresentou aqui o RIFA 2019, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras atingiu várias marcas históricas. A migração é, no contexto do desafio demográfico, um dos 4 pilares em que se estrutura o programa do Governo. O desafio demográfico, ao lado de outros que são reconhecidos, a igualdade, a transição digital e as alterações climáticas, é um dos 4 pilares em que se organiza o programa do 22º Governo Constitucional. No CEF, temos consciência que este desafio demográfico fundamentalmente depende da capacidade de Portugal ser um país atrativo à escala global. Um país atrativo à escala global significa um país seguro, reconhecido mais uma vez como o 3º país mais seguro do mundo, o país mais seguro e pacífico da União Europeia, e um país que tem uma economia que atrai cidadãos vindos um pouco de todo o mundo. E por isso, em 2019, graças ao 3º ano de saldo migratório positivo, que não tinha ocorrido entre 2011 e 2016, mas que voltou a ocorrer em 17, 18 e 19, graças a essa evolução positiva do saldo migratório, Portugal, pela primeira vez desde 2009, teve um crescimento na sua população. Isto é evidenciado nos dados do RIFA, em que demonstram um crescimento de cerca de 200 mil cidadãos estrangeiros desde 2015. É isso que significa este ciclo de abertura ao mundo, de crescimento económico de um país mais coeso e solidário. Um crescimento em cerca de 200 mil, são 590 mil cidadãos estrangeiros registados em Portugal no final de 2019. O número mais elevado de sempre, certamente, o número mais elevado, certamente, desde que existe CEF, desde que existe RIFA. E que foi também o ano em que, no quadro da União Europeia, o processo do Brexit foi também igualmente um desafio para o CEF e que levou aqui ao registro como residentes de um número significativo de cidadãos da comunidade britânica, que fez com que a comunidade britânica passasse de 6º para 3º lugar no ranking das comunidades estrangeiras em Portugal. Mas igualmente uma atenção de acolhimento integradora que temos de partilhar com a área responsável pela integração e migrações relativamente a novas comunidades. O crescimento como novas comunidades dos cidadãos de origem nepalesa ou indiana constituem novos desafios que globalmente temos de acolher. É neste quadro que Portugal se afirmou como um país que considera as migrações um fenómeno positivo. Positivo para a economia portuguesa, positivo para uma dimensão de país cosmopolita, algo que está associado a elevados padrões de convivência e de segurança coletiva. Por isso também, na dimensão humanitária, demos atenção àquilo que foi a participação em todas as soluções ad hoc de apoio a migrantes perdidos a algures no Mediterrâneo. Como iniciamos o processo de reinstalação em articulação com o Acnur e com o OIM de refugiados a partir do Egito e da Turquia. É nesta dimensão que não é complacente com o tráfico de seres humanos, com o trabalho sem direitos, com a exploração de menores ou a exploração sexual de mulheres, que não admite
a exploração dos mais indefesos através da imigração ilegal, que o CEF tem um papel decisivo. E por isso também, numa última dimensão, referir a marca histórica de, pela primeira vez, terem sido ultrapassados 20 milhões de cidadãos estrangeiros que foram controlados nas nossas fronteiras. Provavelmente é uma marca que iremos lembrar durante alguns anos, face ao impacto da pandemia, designadamente em 2020, que nos dá a certeza que em 2020 essa marca não será repetida. Mas é uma marca que correspondeu também, sobretudo no aeroporto Humberto Delgado, a um profundo esforço de modernização de procedimentos, de reforço de meios, que queria também transmitir aqui. O CEF é um serviço de segurança que não admite o abuso de direito, não admite a prática de irregularidades e que atua decididamente quando, mesmo no seu seio, se verificam essas práticas inadmissíveis de violação dos direitos humanos ou de violação de regras essenciais do Estado de Direito ou da regularidade administrativa. Mas é um serviço aberto à modernidade e que está no centro daquilo que são os desafios do trio de presidências e, sobretudo, da presidência portuguesa da União Europeia, em que as questões das migrações, do controle de fronteiras, da relação com os países vizinhos do Norte da África e do Médio Oriente estarão certamente entre as prioridades de um país que marcará aí aquilo que é a nossa história. A história de um país que se espraiou por todo o mundo e um país que hoje recebe solidariamente cidadãos de todo o mundo. É essa a matriz portuguesa, é essa a razão de ser do CEF. Parabéns, muito obrigado a todos. Com a autorização de Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, damos por encerrada esta cerimónia, convidando os presentes a brindar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Com votos de saúde a todos, o CEF agradece a vossa presença, bem como aos que nos acompanharam online. Muito boa tarde.